No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Vamos seguindo aqui com a mensagem desta quinta-feira do Minuto da Unicidade. Mas antes eu quero lembrar que logo mais, às 20 horas, logo após o programa Oeste Sem Filtro, na Rádio Betel FM do Rio de Janeiro, 98,7, o programa Nossa Voz. É um prazer poder estar nesta emissora, uma casa na qual a gente já faz parte. De manhã a gente apresenta o Bom Dia Betel, com muita música, alegria, mas à noite a gente tem o nosso programa. Ontem não tivemos, porque ontem, quarta-feira, às quartas, tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. E agora, quinta e sexta, nós temos normalmente sempre a partir das 8 da noite. Começa um pouquinho mais cedo, às vezes começa um pouquinho mais cedo, às vezes passa, depende do programa, que é um programa de jornalismo. Então, a partir das 7h40, você já fica ligado lá. Ele tem começado às 7h45 agora. Então, você fica atento. Às vezes atrasa um pouco, às vezes começa às 8h15, depende do programa, tá bom? Então, mas é colado neles, é um intervalo da rádio, a gente entra. Tudo bem? Veja o que diz o Senhor Jesus. Ouça bem o que ele disse. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio. Também eu vos envio a vós. João, capítulo 20, verso 21. Você prestou atenção na palavra do Senhor Jesus? Leia depois lá João 20, 21. Olha o que ele disse. Paz seja convosco. Primeiro ele deu a paz no momento em que os discípulos estavam sem nenhuma paz de espírito. Estavam tristes, angustiados, com medos, estavam ali reunidos. E o Senhor Jesus entrou no meio deles, lá no cenáculo, e falou: paz seja convosco. Deu a paz dele. Ele é o príncipe da paz, ou não é? Isaías 9:6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ele é o príncipe da paz. Não é esse não é esse o tema, a temática do programa de hoje, mas só dá esse toque aqui na paz de Cristo. Nós, filhos de Deus, não devemos andar o tempo inteiro estressados, reclamões, com os nervos à flor da pele. Se isso está acontecendo, pode ser um problema, os problemas da vida, evidentemente, muito focado nas coisas dessa vida, muito focado naquilo que não está dando certo, nos problemas, desânimo, cansaço, às vezes até um problema, vamos dizer assim, de ordem biológica, muito estresse, muito café, dorme mal, come mal, não tira o momento de descanso, não tira um dia para lazer, todos esses processos. A gente precisa identificar, olhar para nós mesmos e ver aonde é que está o problema. O que eu preciso fazer para ficar mais tranquilo, De repente, eu tive uma recomendação médica para, por exemplo, para não tomar café a partir das 4 da tarde. Então, gosto muito de café, eu tomo café o tempo inteiro, desde novinho. Mas a partir de 5 horas da tarde, acabou café, não tomo mais. E isso melhorou um pouquinho a questão física, disposição física, até mesmo essa questão aí que o café deixa a cafeína deixa um pouco agitado, Imagina, a pessoa toma muito café, também toma muita Coca-Cola, não tem uma alimentação, A gente que é pobre não tem muito como manter uma alimentação lá em cima, bem equilibrada, mas o que a gente pode fazer, a gente faz, tá certo? Bom, paz seja convosco. Mas essa paz aqui não é uma paz dessa biológica, é uma paz espiritual. Essa é a paz que nós devemos buscar, os frutos do Espírito: mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperança, tudo isso. A gente precisa exercitar isso, buscar isso, porque essa é a paz de Cristo, uma paz diferente. A paz que o mundo conhece é o quê? O intervalo entre uma guerra e outra, paz.
Tem brigado muito com a mulher, mas muito com o esposo, muito com os filhos. Aí tem um período que você está em paz em casa, não tem briga nenhuma. Que paz está na minha casa. Porque não está tendo o conflito, não está tendo discussão, você está em paz. Essa paz, ela é momentânea, porque a qualquer momento basta uma coisinha ou outra, uma palavra mal colocada, pronto, explode de novo aquela questão, né? Então a paz de Cristo, ela é permanente. Pode estar caindo o mundo, você está tranquilo ali, confiante, tem a paz dele. Mas não é isso que eu quero dizer para a nossa audiência da Betel FM e que acompanha aqui a internet. Ouça o que ele diz, assim, a frase que eu queria que você entendesse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha o que ele diz, a figura de linguagem. Da mesma maneira como o Pai me enviou, eu também envio. Semelhantemente, vocês serão enviados igual o Pai me enviou. Então isso é um detalhe que, né, se a gente parar para analisar o significado dessa palavra, faz muito sentido a gente compreender algumas coisas. Principalmente quando o assunto é a unicidade de Deus. Por quê? Porque a unicidade, ela é uma doutrina contrária, né? Ela é uma doutrina conflitante com a doutrina da Santíssima Trindade. Porque olhando pelos óculos trinitários, né, com a doutrina da Trindade, falo isso com muita ressalva e com muito respeito aos que professam a fé na Santíssima Trindade, eu não estou aqui para ridicularizar ninguém, mas o que a gente imagina, o que se entende? Que, né, como diz a música do Tom Carfe, Deus falou para o filho: olha, vai lá, né, faz essa missão. Em outras músicas, né, porque não está na Bíblia isso, né, mas nas músicas estão lá, o filho vai, se apresenta, olha, deixa que eu vou fazer, quem eu vou enviar, né? Usam, em alguns casos, já até vi isso, que usam como é que se fala? Isaías capítulo 6, quando Deus fala para Isaías, né, a quem enviaremos, quem irá por nós, usam esse, já vi usando esse, teólogos, professores usando até essa passagem para ilustrar que Jesus teria se apresentado. Não, envia-me a mim, como disse Isaías, eis-me aqui. O que não aconteceu. Mas a doutrina imagina, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se tem alguém que enviou, tem aquele que foi enviado, né? Não é isso? Todo envio tem alguém que enviou. Enviou de onde para onde? Do céu para a terra? Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho de Deus não foi enviado à terra. Então a gente pensa logo num ponto de partida e um ponto de chegada. Bom, esse tema, tem um vídeo no meu canal, Pastor Tony Souza, que diz quando o Filho de Deus foi enviado, em que momento, onde ele estava. Estava onde quando ele foi enviado? Quem participa dessa gravação e quem dá o estudo é o pastor Gilberto Gonzalez, aquele mesmo que debateu com o pastor Silas Malafaia. Um estudo muito interessante, vale a pena você assistir. Eu vou ver se eu acho aqui na hora de subir o vídeo, de colocar o link na descrição, logo abaixo do vídeo, o link desta aula, importante, para você saber onde que estava o filho, como que se deu esse processo. Ele explica tudinho. Inclusive eu sugiro nessa gravação, no final dessa gravação, eu falo para o pastor esse texto aí eu entendo a mensagem. Eu era jovem ainda, que eu era locutor, gravamos um CD na época, né? Ainda era, né? Já tinha bastante tempo de comunicação. Então eu falei: pastor, olha, e ele falou: rapaz, é isso aí, né? E nós conversamos lá nos bastidores, e ele: bota isso aí, lê esse texto. Isso é muito interessante, por quê? Você vai ver o vídeo. Você que está no meu grupo de WhatsApp, Minuto da Unicidade, também na sequência eu vou colocar o link dessa mensagem para você ouvir. Então, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar a vocês. Agora uma pergunta: Jesus pegou os discípulos, levou eles lá para cima e de lá enviou, porque ele foi enviado da mesma maneira, da mesma forma, assim como é uma figura de comparação, da mesma maneira, foi igualzinho que o Pai enviou a Jesus, os discípulos foram enviados. Você está entendendo? Se o Pai é uma outra pessoa enviando Jesus, então, e Jesus foi enviado da onde? Do céu para a terra, por envio de outra pessoa, nós teríamos que ser enviados da mesma maneira. Parece até
quem está ouvindo aqui, uma coisa meio que, mas tá trucado, não sei o quê. Não é essa exegese, mas que exegese pobre. Se você entender mesmo, pegar o espírito da palavra, você vai entender. Até porque, aí mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz: eu e o Pai somos um. A mesma pessoa, não são pessoas distintas. Quando Jesus usa essas palavras, eles pegam pedras e pau para apedrejá-lo. E ele fala, mas por que? Jesus ainda pergunta, por que? Leia lá João 10, 30, 31, 32. Por que vocês estão me apedrejando? Porque eu curei um homem no sábado. Porque segundo eles usavam muito essa desculpa, né? Você violou o sábado, você violou o Shabat. E eles falaram, não é esse o detalhe. Eles respondem, Jesus, não é por isso não, Jesus, que a gente vai matar você. Apedrejar era execução, tá? Apedrejar não é tacar uma pedrinha para botar para correr, para afugentar, não, era executá-lo publicamente a pedradas. Eles falaram, não é por isso, é porque sendo tu homens, fazes Deus a ti mesmo. Você está dizendo que é Deus, quando ele diz eu e Pai somos, que os trinitários distorcem isso, né? Não, ele está falando que é um em unidade, em propósito. Não. Os judeus não entenderam assim. A teologia até faz aquele quebra-cabeça, aquele malabarismo para poder... Não é isso. Você leia o texto que você vai ver que não é por isso. Isso aí não é correto intelectualmente. Ler o texto de outra maneira sem ser aquela. Então eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos a mesma pessoa. E assim, se o Pai e ele é a mesma pessoa, então não temos duas pessoas distintas, uma enviando a outra. Esse envio é em outro sentido. E o CD aqui que nós gravamos no início dos anos 2000 está aí para você ler. Para você, aliás, vai estar aí o link para você assistir, para você ouvir, não tem vídeo, só áudio, tá certo? Eu agradeço a sua participação, o seu carinho, a sua audiência. Então, a gente foi enviado da mesma maneira. Fomos enviados também. Da onde a gente estava quando foi enviado? Você, quando ele te chamou, você estava onde? No céu? Você estava onde? Né? E como que foi esse envio? Muito interessante, mas o importante é que somos enviados, chamados para pregar essa palavra, como nós falávamos ontem, para você que ouviu o Minuto da Unicidade ontem. Fomos chamados para isso. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você. Não esqueça de apoiar esse ministério, de orar por nós, nos ajudar, contribuir. Precisamos da sua contribuição para que a gente permaneça aqui nessa missão gloriosa e abençoada. Deus abençoe a todos. Para você que está na BTFM, a gente segue com mais uma música e voltaremos aqui na internet, na rádio, amanhã, se Deus quiser. Graça e paz. Minuto da Unicidade.